Acordei hoje cedo, dormi pensando, cara, arruma essa Kombi, junto dinheiro, compro uma bicicleta, vou viajar de mochilão. Noite difícil para tomada de decisão. Mas enfim, acordei agora cedo, entrei lá na OLX e comecei a procurar um monte de bicicleta, achei uma. Marquei com o cara para ir buscar hoje 3 horas da tarde. A Kombi vai esperar um pouco, vou juntando dinheiro aos poucos e depois eu arrumo ela. Vou buscar a bicicleta e vamos ver. Vamos ver se a bicicleta precisa de manutenção, vamos ver se a bicicleta tá boa. Trem passando lá embaixo. Olha o sol já torando aqui em São Paulo. Então, eu acho que a bicicleta é uma boa opção para viajar, porque o custo vai ser pequeno. É óbvio que vai exigir um pouco de esforço físico, não sei como que estou as pernas, mas sei lá, eu tive pensando aqui, pô, montei uma bicicleta, não vou levar muita coisa, uma barraca de acampar, uma blusa, duas camisetas, duas bermudas, algumas cuecas, e é isso. Talvez uma coberta ali e o colchãozinho inflável, pouca coisa. O problema é a comida, né? Que eu vou ter que cozinhar. Se eu for comprar comida todo dia eu tô lascado. Então eu tenho que desenvolver uma estratégia para cozinhar. Eu vou verificar na internet se tem como fazer alguma espécie de fogão a álcool, a gasolina, não sei, alguma coisa que fique bem barato o custo para viver de uma forma bem rústica mesmo. Na Kombi era bom porque na Kombi tem fogão, tem botijão de gás, tem geladeira, tem cama, tem o armarinho para guardar as coisas. Quando estava andando carregava celular, né? Então, falar em carregar celular, isso é outro problema também, porque não sei como que vai ficar, né? Mas só indo para a rua para saber como que vai ser. Vamos buscar a bicicleta, vamos ver no que dá. Eu acho que vai dar negócio, até porque eu gosto de bicicleta, né? Também. Aliás, parece que eu gosto de tudo, né? De bicicleta, de Kombi, de a pé, de mochila. Na verdade, eu não quero ficar em casa sem fazer nada. Na verdade, eu tô dentro de casa, olhando a vida passar pela janela, então é melhor pular a janela, pegar uma bicicleta e seguir com a vida, né? Eu acho que é o mais bacana. Mas então, é isso. Combinei com o Gabriel de buscar uma bicicleta, tentei achar uma bicicleta não velha, mas uma bicicleta boa, que não precise fazer muita manutenção. Dei uma olhada pelo vídeo que ele mandou, tem algumas coisas ali para arrumar, né? Mas deve ser coisas pequenas. Mas enfim, quando chegar eu vou ter uma melhor noção de como que está a bicicleta. E marquei com ele 3 horas da tarde, vai ser difícil porque eu vou pegar o trem na hora do rush, né? Pegar o trem voltando e trem cheio, não vai ser fácil não. Falando nisso, eu tava no YouTube ali andando, eu vi um cara, meu, que foi para os Estados Unidos de bicicleta. Meu, se o cara foi do Brasil para os Estados Unidos de bicicleta, pô, eu não vou conseguir andar aqui dentro do Brasil de bicicleta? Na verdade eu tô querendo ir ao contrário, né? Tô querendo ir ali pro lado do Paraguai. Cara, se um cara da minha idade, 45 anos, 44, 45, tô achando que eu já tô velho para essas coisas, mas aí, ó, um tiozão igual eu saiu do Brasil e foi para os Estados Unidos, se eu não me engano, em 7 meses. Olha a ideia. Olha a ideia. Mas eu não tenho visto americano, né? Não tem nem cogitação nisso. Mas o plano é sair viajando de bicicleta. Não tenho muito ainda destino, né? O destino que passa pela minha cabeça é ir até o Paraguai e depois voltar. Eu acho que daqui para o Paraguai vai dar uns 1.300 a 1.500 quilômetros. Fazer isso daí dentro de um mês eu acho que está tranquilo, andando aí em média 100 quilômetros por dia, não, 100 quilômetros por dia, não, uns 60 a 70 quilômetros por dia, eu acho que dá para ir até o Paraguai dentro de um mês. E é isso, o desafio está lançado, vamos testar e vamos ver como que é, né? Então, fui buscar a bicicleta, uma boa surpresa, a bicicleta ela me parece novinha, cara, eu dei uma olhada aqui, pelos vídeos
que o cara me mandou, né, que o Gabriel me mandou, eu pensei que ia precisar trocar corrente, os passadores de marcha, o câmbio. Eu pensei que ia precisar mexer nos freios, mas impressionante. As sapatas dos freios estão todas zeras, 0 quilômetro. O passador tá novinho, nunca foi mexido, os eixos tá inteiro. Cara, a bicicleta tá nova, zerada, 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 zerada. O Gabriel é um cara bacana, um cara lá do Rio Grande do Sul, tem intenção de sair do Brasil, tá? Alguma coisa assim. Gente boa pra caramba. Gabriel, muito obrigado, a bicicleta tá melhor do que eu imaginava. Eu só vou dar uma desmontada nela, né, para limpar, lavar tudo aqui e engraxar essa bicicleta. Mas, de uma forma geral, a bicicleta tá zero, pneu zero. Com certeza vai dar para fazer altas aventuras com ela, vai dar para viajar um pouquinho. Ela deveria ser vermelho, preto e branco, né, meu? Porque esse verde aqui dá uma impressão de palmeirense, mas é verde e preto, vai. Ah, tá bom, eu vou deixar ela verde e preto aqui, ela tem umas partes aqui preto, umas partes brancas aqui no preto, que é da bolsa aqui da Shimano, e aí eu vou colocar uma tira vermelha, então ela vai ficar tanto do São Paulo quanto do Palmeiras e do Corinthians, vai agradar todo mundo, né? Mas enfim, a bicicleta tá melhor do que eu esperava, deixa eu virar a câmera aqui para mostrar, e com certeza vou gastar muito pouco, eu só vou precisar comprar um bagageiro agora e usar Forge, né? Vou gastar aí mais uns R$ 150, aí eu acho que vai estar pronta aqui. Tem um pedal quebrado aqui, mas eu vou usar ele assim mesmo, dá pra usar, né? E se desgastar mais, aí depois eu compro um no meio da estrada. Hoje a gente é dia 15, até dia 25 eu saí viajando por aí. Eu tô na segunda-feira hoje, vamos na próxima segunda, vai. Eu vou colocar uma data, senão eu nunca vou sair, meu. Olha só as bebidas do meu irmão. Meu irmão gosta de beber, dá uma olhada. Olha só as coleções dele. Esses coração aqui são os presentes que ele ganha das mulheradas por aí. Eu acho que isso aqui foi a ex-mulher dele que deu, a Thaís. Não sei, eu acho. É melhor não falar nada, que se ele tiver de namorada aí, né, e ouvir eu falando isso, deu ruim. Aqui é a coleção de bebida do meu irmão. Ó. Cachaça, licor. E eu assistindo aqui Mundo Sem Fim, né? Assistindo Mundo Sem Fim. Esse casal admiro pra caramba, viaja muito o mundo. Eles conseguiram criar uma dinâmica no canal dele, onde ele consegue trazer entretenimento e trazer um pouco de documentário, conteúdo relevante para que as pessoas se sintam mesmo no país que ele está, né? Pô, e é um espelho para mim. Eu assisto Mundo Sem Fim já faz... posso falar que faz 6 anos que eu assisto Mundo Sem Fim. Eu lembro que a primeira viagem dele, se eu não me engano, não sei se foi a primeira, mas uma das primeiras que eu assisti foi na Venezuela, meu irmão. Faz tempo. E eu quero ter a cara de pau assim deles para gravar igual eles gravam, entendeu? E por um acaso, ó, eu liguei a televisão aqui quando cheguei, fui pegar um copo de água e já cai direto no canal dele. Eu acho que ele tá na Índia aí, experimentando aí uns pratos indianos, umas comidas indianas, né? Mas enfim, vamos mostrar a bicicleta, que é o que interessa, né? Aqui tá a bike. Meu, olha só. Zero a bicicleta. Novinha, cara. Nova. Veio até com cadeado ali. Bicicleta foi pouquíssimo usado. Eu tava pensando em trocar esses passadores aqui, ó. Colocar um mais moderninho e tal. Com uma alavanca com passagem de marcha mais rápida. Mas não vai ser necessário não. Dá pra usar, tá novo. Eu já fiz o teste aqui. Zero, andei um pouco na rua, passou marcha muito bem. Mesmo desregulados. Os câmbios, tudo zero, tudo, só precisando de um banho, uma lubrificada, né? A única coisa que eu talvez vou precisar mexer, mas não agora, vou sair com ela assim, é esse pedalzinho quebrado, ó. Meu, ele vai até o osso, vai até o talo, porque vai desse jeito. Só tá suja, pode prestar atenção aí, ó. Só tá suja. Também me mandou as luzes, né, de LED para colocar ali atrás e outra na frente para quando eu estiver andando com ela. Enfim. A bicicleta está muito boa, eu acho que foi um achado, que redundância, né? Agora falta comprar um bagageiro e usar alforge, né? Ou as bags para colocar aqui no pneu traseiro.
sei lá, e só isso, né? Não preciso mais do que isso, né? E o que eu vou precisar comprar, não vai dar para comprar agora, é um celular, porque o meu computador não está reconhecendo o meu celular, então todos os vídeos que eu faço, eu tenho que estar fazendo vídeo curto de 3, 4, no máximo 5 minutos. Aí ele sobe lá pro Google, deixa eu virar a câmera. Então, agora eu vou precisar comprar um celular novo para gravar os vídeos, né? Porque esse celular aqui ele tá com um problema que toda vez que eu gravo os vídeos, coloco o cabo USB e conecto lá no computador, o computador reconhece, só que o celular não permite com que eu extraia os arquivos. Se alguém souber o que fazer, me fala, tá? Porque já reiniciei, já desliguei, já liguei de novo e sempre nesse problema. Eu gosto desse celular, ele tem uma imagem boa, né? Uma imagem bacana. Me atendeu, já está me atendendo há 3 anos. Nossa, estou suado, né? Já está me atendendo há 3 anos, muito bom. Então, não estou reclamando do celular, o celular é bacana, mas já não está me atendendo mais. Então, não estou reclamando do celular, né? O celular é bacana, mas já não está me atendendo mais, né? Talvez seja alguma coisa simples, vou ver se alguém consegue me ajudar e me falar o que que é, para ver se ele ainda dura mais uns 3 anos. E tem que durar pelo menos mais 2 meses, né? Que antes de 2 meses eu não consigo comprar outro, vai ser ele mesmo. Então eu vou fazendo esses vídeos curtos, vídeo pequeno de 3, 4 minutos, 5 minutos, deixo subir lá pro Google, né? O Google, onde fica armazenado os vídeos e as fotos. Chegando lá eu faço download pro computador, aí depois eu baixo pro programa o Shortcut, né? E faço as edições necessárias ali. E vamos fazendo desse jeito, né? Sem pressa. Fazendo aí 2, 3 vídeos por semana, acho que tá bom, mostrando aí o percurso, as viagens. Dei uma lavada na bicicleta e quando eu tava lavando eu observei que, cara, não vai compensar, não vai valer a pena eu desmontar para lubrificar. Ela não tem um jogo, não tem uma folga, tá novinha a bicicleta, tem até os parafusos ali onde prende o V-brake, o freio, tá meio folgado, nunca foi apertado aquilo ali. Os únicos ajustes que eu estou fazendo aqui é ajuste do cabo de aço do câmbio, o ajuste dos freios e é só. Depois que eu lavei, meu, ficou linda, perfeita, dá uma olhada. Zerada, novinha, novinha. Foi realmente um achado. Deixa eu virar a câmera aqui que eu acho que dá para ver melhor. Pera. Para quem pretende viajar de bicicleta um dia, ou fazer o cicloturismo, que seja mesmo de longa distância ou curta distância, eu não tenho experiência nenhuma só com isso, porque é a primeira vez que eu vou fazer cicloturismo, né? Mas uma coisa eu garanto, quando eu terminar de montar tudo que eu preciso, a bicicleta eu já comprei, o alforje eu já negociei, vou buscar provavelmente amanhã, depois o bagageiro, aí vou precisar de insumos, né, para se furar o pneu, eu conseguir encher o pneu, comprar uma bombinha para encher o pneu se precisar, essas coisas. E aí quando eu tiver com tudo isso pronto, eu vou falar quanto que eu gastei. Tô tentando negociar o máximo possível para fazer com o menor custo possível, né? Para verificar se é possível sair viajando com pouca grana. Eu já fiz um apanhado aí de quanto eu vou gastar na estrada por mês, né? Eu coloquei aí quanto eu como de arroz, feijão, macarrão, lógico, as coisas mais baratas possível, e fiz uma conta ali e percebi que eu vou gastar no mínimo R$ 10 por dia, isso, R$ 10 por dia. 10 vezes 30 dá R$ 300 por mês, isso aí só de alimentação. R$ 30 ali de água, né? Que eu vou comprar aqueles galões de 5 litros de água e vou deixar aí, pelo menos para beber. Se eu conseguir achar algum lugar, alguma bica que tenha água natural, é óbvio, eu vou aproveitar e vou encher o galão para gastar menos, né? Mas o custo mensal que eu imagino que eu vou ter na estrada é de R$ 300. Falando nisso, né? Eu falei aqui do alforje, do bagageiro, da bicicleta, da bombinha, dos insumos para consertar pneu, ferramenta eu tenho aí, mas eu esqueci de falar da barraca de acampar, né?
que vai uma barraca de acampar aí para uma pessoa deve estar custando uns 120, 130 reais. Vou ver se eu acho usada na internet, se eu achar melhor ainda, se não, paciência. Vou dar uma procurada lá no OLX, que por ali tem muita coisa. Isso aqui, por exemplo, eu achei lá, ó, uma bicicleta novinha, barata. Assim, custou dinheiro, custou, mas nas condições que ela tá, quase zero, saiu barato, porque uma bicicleta dessa nova deve estar custando uns 700, 800 pau. E eu comprei uma semi-nova, rodou, pode ter rodado, mas tá inteira a bicicleta. Então para mim valeu a pena. Então é isso. Aqui tá a bicicleta zerinha.